Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast No Direito. Sou o Dr. André Luiz Oliveira e antes de apresentar os nossos convidados, eu quero saber o seguinte: você já é inscrito no nosso podcast? Ainda não? Não acredito, nós já estamos aqui no sexto episódio. Você ainda não se inscreveu? Vai lá, clica ali no seguir, clica no sininho também para ser notificado toda vez que tem vídeo novo, você vai ficar sabendo. Aproveita, depois desse episódio, não sai agora não, depois desse episódio vai ver os outros episódios também, se você está chegando aqui pela primeira vez, tá? Porque aqui tem informação de qualidade, informações sobre seus direitos, tem muito assunto interessante, cada episódio um convidado, e hoje aqui nós temos uma convidada, uma advogada espetacular, que vai falar sobre direito trabalhista. Muitas dúvidas surgem no nosso escritório a respeito de rescisão indireta, justa causa, eu quero fazer um acordo para a empresa me mandar embora. Tudo isso vai ser respondido neste episódio. Mas eu não estou aqui sozinho hoje não. Quem está aqui comigo, minha grande sócia, doutora Kelly. Olá, doutor André, tudo bem, meu amigo, meu sócio querido? Bom, hoje, né, temos uma convidada, nossa amiga, nossa querida. Vou deixar você falar, hein, fazer as apresentações. Mas hoje estamos aqui para falar de direito do trabalho, um assunto que chega aqui pra gente, né, tem sempre aí nossos clientes, nossos amigos estão com dúvidas sobre direito do trabalho, sobre questões de rescisão indireta, e é muito importante a gente esclarecer essas dúvidas. Então, vamos à nossa apresentação e à nossa convidada? Vamos lá. Ela que é advogada, Sim, especialista em direito trabalhista, sim. doutora Michele. Olá, doutora. Olha, Olá, seja tudo muito bem, bem-vinda. André? Tudo bem, Kelly? Tudo. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, nós que agradecemos. Nós que agradecemos. E assim, Michele, uma dúvida que é constante no escritório. Doutora, a empresa não quer me mandar embora. O que eu O faço? que eu faço? Me ajuda. Ajudo? Vamos falar então da rescisão indireta, do acordo e tomar cuidado para não virar uma justa causa, essa vontade de sair da empresa, né? A rescisão indireta, ela é uma das opções que o trabalhador tem de rescindir o contrato de trabalho, garantindo os direitos trabalhistas que ele tem. A grosso modo, é uma justa causa que ele dá no seu patrão, né? E quando ela ocorre? Quando o empregador, ele não cumpre alguns requisitos previstos em lei e no contrato de trabalho. Por exemplo, ausência de depósito de FGTS. Isso, muito importante, né? O FGTS faltante por meses, um mês, 2 meses, eu entendo que não cabe a rescisão. Mas por mais tempo, 5, 6 meses, é uma falta muito grave que o empregador comete. E com isso, o trabalhador pode pedir a rescisão indireta. Sim. Quando o empregador, o patrão, ele exige poderes maiores que a capacidade que o trabalhador tem. Por exemplo, um homem. Quantos quilos um homem pode carregar um trabalho braçal? 60? Sozinho? Se for mais com um aparelho, não tem aparelho, como é que faz? Pode pedir também uma rescisão indireta. Uma capacidade a mais no intelecto. Você está exigindo muito do seu funcionário intelectualmente. É possível também pedir, é um pouco mais difícil de provar Mas na é justiça. possível. Mas é possível também pedir. E o ônus da prova de provar a rescisão indireta é do trabalhador. Então, por isso que você tem que ficar muito atento. Atrasos de salários constantes. Também, né? Constante. Importante. Em regra, né? O salário sempre cai no 5º dia útil do mês. Mas às vezes a empresa atrasa todo mês, 3, 4 dias, uma semana. Você também pode pedir a rescisão indireta do seu contrato de trabalho. No fornecimento de IPIs,
em caso de trabalhos insalubres, periculosos também. Colocar, né, o seu empregado aí em risco, né? Porque, na verdade, quando você não fornece o IPI, que são os equipamentos de segurança, Isso é né, proteção. doutora? Proteção, capacete, luva, bota, os equipamentos que ele precisa para exercer a sua atividade, você coloca o seu trabalhador em risco. E você colocando o seu trabalhador em risco, ele exercendo essa atividade em risco, ele pode sim pedir a rescisão indireta. Isso é uma questão muito importante, porque tem muitas empresas aí, trabalhadores, os empregadores que acabam colocando seus empregados em risco, e nesse caso ele pode pedir sim, com toda certeza e toda segurança, ele pode pedir a rescisão indireta. Um mal considerável também. Por exemplo, eu estou gestante, trabalho numa empresa onde a minha atividade é uma atividade insalubre. No caso, uma trabalhadora do sexo feminino, né? Eu tenho que fazer o quê? Falar com o meu empregador: olha, estou gestante, eu preciso que você me readeque dentro da empresa. Sim. Se ele não me readequar, eu posso pedir a rescisão direta. Porque a empregada gestante não pode trabalhar em ambiente insalubre. Faz mal para ela e para o bebê dela. Então, é um dever também do empregador readequá-la. Não a readequou? Rescisão indireta, garantindo todos os direitos, inclusive a estabilidade. Sim, importante a estabilidade. A estabilidade da gestante, o que acontece com a estabilidade da gestante? É importante a gente falar também, até entrando nesse assunto, a estabilidade da gestante é 5 meses após o nascimento. Por que a gente coloca assim, após o nascimento? É contado do nascimento 5 meses. Porque muitas vezes o bebê ele nasce, vai 40 semanas, 39 semanas, prematuro, 37 semanas, 34 semanas. Então, é do nascimento, 5 meses. É contado assim. Então, nasceu, mais 5 meses de estabilidade. Então, a CLT, ela garante aí, e até as disposições, né, transitórias, ele coloca 5 meses após a gestação. Então, 5 meses após o nascimento, desculpa, a estabilidade da gestante. Então, saiu, né, foi dispensada de forma injusta, ou tem a rescisão indireta, o trabalhador aí, ele tem direito, o seu empregador, ele tem o dever de indenizá-la. Fora ainda o aviso, né? Porque ainda tem estabilidade e o aviso, que tem aí toda a projeção, então tem cálculos, tem todas essas questões que é importante, né, salientar. E que tem Gestante é um caso mais delicado, delicado sempre, né? Sempre é um caso delicado. sempre. Outro ponto, não pagamento de horas extras. Também. Quantas vezes chega um cliente no escritório e fala: doutora, eu não posso marcar o meu cartão de ponto corretamente. Sim. Ou eu bato ponto e continuo trabalhando. Tá, mas você gosta de bancos de horas? Você pode compensar? Chegar um pouquinho mais tarde no dia ou sair um pouquinho mais cedo? Não, eu não recebo de forma nenhuma. Dá para pedir também a rescisão indireta do contrato de trabalho. Porque a hora extra ela tem que ser anotada no cartão de ponto e ela tem que ser paga. E no caso das empresas que têm banco de horas, compensados. Deu 6 meses, você não compensou, não conseguiu usufruir daquelas horas, a empresa tem que pagar, tem que indenizar essas horas a mais que você trabalhou. Sim. Entendi. E, assim, só para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, a empresa, via de regra, ela não é obrigada a mandar ninguém embora. Não, não é. Não? Não. Nem que eu queira assim, eu preciso muito ser mandado embora. Eu quero ir pro interior. Minha mãezinha tá doente. Não tem como. A empresa não é obrigada a te mandar embora. Mas, se você quer ser dispensado e a empresa também quer dispensar, é possível fazer um acordo no judiciário. Certo. A gente chama de acordo extrajudicial, que é realizado perante o juízo do trabalho. Então, você funcionário, contrata um advogado, a empresa também com o advogado dela, e juntos vocês vão fazer uma petição inicial, né? É uma minuta de acordo, onde lá vão colocar todas as cláusulas. Porém, você não vai receber tudo. É um acordo, né? Então, assim, é um acordo, André. O que acontece? Um acordo, eu sempre falo, um acordo é um acordo.
Então, assim, você não recebe 100%, a empresa não paga 100%. Ninguém sai feliz 100%. Ninguém sai feliz Sim. 100%, né, doutora? A gente acaba perdendo de um lado e a empresa é um acordo realmente. Então a gente sempre deixa muito claro, né, pro cliente. O cliente ele tem que estar muito ciente do que ele vai receber no acordo trabalhista, no acordo extrajudicial. Acho que isso é bem Sim. interessante de a gente estar pontuando até para o nosso cliente, aí para ele ficar bem ciente do que vai estar recebendo nesse acordo. Porque nesse acordo extrajudicial, Uhum. o que é pago? Verbas rescisórias, 13º, férias acrescidas de 1/3, se houver férias vencidas também. Uhum. Porém, o aviso prévio é pela metade. Tá. Não tem a multa de 40% do fundo de garantia, só 20% do fundo. Importante. E não tem direito ao recebimento da guia do seguro-desemprego. Um pouco antes de nós iniciarmos o podcast, né, estávamos conversando sobre isso. E eu acho que a grande crítica que eu faço da reforma trabalhista nesse ponto do acordo é justamente isso. Porque o que acaba inviabilizando a ocorrência desse acordo entre empregador e empregado é justamente a ausência do seguro-desemprego. Porque o empregado, ele até às vezes topa abrir mão ali um pouquinho do aviso prévio, do fundo, né? Mas o seguro-desemprego é onde desestimula o empregado a aceitar o acordo. Porque você percebe que eu enxergo isso como um tripé, né? Onde tem empregador, empregado e o governo que atua como seguro-desemprego. E o empregado abre mão um pouquinho, o empregador abre mão um pouquinho, mas você não vê o tripé do governo, a parte do governo abrindo mão um pouquinho. Sei lá, se tivesse direito ele teria direito a 4, vai receber 2 parcelas, talvez já teria um estímulo diferente. Ou, sei lá, vai receber metade do valor das parcelas. Né? Seria mais justo, né? Pelo menos seria mais justo. Equilibrado. Seria. Mas também tem outro ponto. Talvez a reforma frisou a parte do seguro de desemprego devido aos acordos que é uma fraude. Sim. Quantas vezes a gente já não ouviu falar, eu fiz um acordo e devolvi os 40% do meu FGTS? Sim. Isso não pode. Talvez com a reforma ela tenha pensado, vamos autorizar o acordo judicial, mas não vamos liberar o seguro-desemprego justamente para não ter essa fraude. Para inibir, né? Essa questão, a conduta. E na verdade eu vejo que acabou não inibindo, porque essa prática continua, infelizmente. Entendi. Infelizmente continua. A gente, quando a gente advoga em alguns casos da trabalhista e percebe que essa prática, infelizmente, ainda permanece, né? Mas vamos lá, voltando à questão da justa causa, ou melhor, da rescisão indireta. Outro dia nós fizemos um podcast aqui, né, Kelly, a respeito muito do assédio moral, do assédio sexual. E é algo que justifica a rescisão indireta. É um ponto muito importante, né? Uhum. Porque o ambiente de trabalho, ele tem que ser um ambiente de trabalho saudável. Saudável em todos os sentidos. De higiene, de o ambiente agradável, o coleguismo. E muitas vezes, o líder, né, daquela equipe, ele acaba pegando uma pessoa, um funcionário para Cristo, né? Nossa, E aí ele causa um assédio moral em cima daquele funcionário, exigindo metas dele que ele não exige do outro coleguinha, ou pegando no pé, você chegou 5 minutos mais tarde, você chegou 3 minutos, fica perseguindo. Isso causa uma tortura para o trabalhador. Então ele também pode pedir a rescisão indireta e, pior, ele ainda consegue um dano moral, dependendo se ele conseguir provar na Justiça do Trabalho que ele foi perseguido pelo seu superior ou pelo dono da empresa. Uhum. O assédio sexual é pior ainda. Geralmente quem sofre mais são as pessoas do sexo feminino, né? Que aí é insustentável. Pensa. Outro dia, recentemente, o tribunal aqui de São Paulo, ele deu um assédio sexual por um bancário que tinha
fetiche pelo pé. Ele mexia com o pé da secretária. Imagina. Você vai trabalhar com uma sandália, um salto, você não pode se vestir como você quer, de forma adequada, porque o seu pé é uma forma da pessoa de assediar. Ou pior, ficar alisando, chamando, vamos tomar um cafezinho nós dois, vamos almoçar só nós dois. Passar a mão na funcionária, acariciar, não pode também. Isso é muito sério. Entramos com uma rescisão indireta do contrato de trabalho e nesses casos eu indico o funcionário não retornar para o trabalho. Distribuiu a ação, o advogado notifica a empresa e espera o deslinde do processo em casa. Não sofra mais por isso, para não ter o abalo ao seu psicológico. Porque abala, né? Abala muito. Abala muito, abala mesmo. Tem pessoas que, quando chega para depor perante o juízo, de olhar para o assediador ali, que muitas vezes as empresas levam até como preposto, Sim, como né? preposto, Testemunha também, a pessoa começa a chorar, a tremer, porque ela volta a viver tudo aquilo de ruim que aconteceu no local de trabalho dela. Então não é legal, é muito sério isso. Sim. E outros casos que acontecem aqui no escritório, como a gente lida também com previdência, são questões relacionadas a acidente de trabalho, né, onde o ambiente de trabalho não está adequado para aquela pessoa que sofreu o acidente, ou a empresa insiste, há uma necessidade do trabalhador de ser reenquadrado, né? E as empresas muitas vezes não oferecem. Exato. Né? Por exemplo, tem uma empresa de motosserra, Uhum. poda de árvore. Tem. Né? O funcionário se machucou, teve um acidente e não consegue movimentar a mão direito. Ele não consegue claramente manusear uma motosserra. A empresa não tem outra função, não tem como readequá-lo. O que ele deve fazer? O que ele faz? Rescisão indireta. Se a empresa tem o dever de readequar. Se ela não consegue, entra com uma ação também pedindo a rescisão indireta. É super possível. Ou no limbo jurídico também, né? Uhum. Jurídico, Também. O médico do trabalho fala, olha, você está apto. O INSS fala não. Ou ao contrário, o INSS fala, olha, você tem capacidade, está apto para trabalhar. E o médico da empresa fala, não tem capacidade. O que acontece com aquele trabalhador? Ele vai ficar sem salário, sem o benefício do INSS. Como é que faz? Verdade. Rescisão indireta também. Pleiteando todos os meses que ele ficou nesse limbo jurídico também. Então, além das verbas rescisórias, um dano moral pelo acidente de trabalho, dependendo até da perda da capacidade, também dá para pedir, é esse período que ele ficou no limbo jurídico. Sem receber salário, sem conseguir o sustento da sua família. Olha quanta coisa, né? De rescisão indireta que a gente falou, que a gente discutiu. Olha quantos assuntos, quantos, né? Salário, fundo de garantia, hora extra. Aviso, acordo, olha, multa, acidente de trabalho. Olha quantos temas aqui. Exatamente. Não é? Muito assunto. E assim, muitas vezes o cliente ou ele não tem a orientação adequada, que a gente percebe muito, Sim. né? Ou ainda há uma certa entendimento de que a empresa é obrigada a mandar embora, basta o empregado querer, né? E nós sabemos que não é bem assim, Não. depende de cada situação, enfim. Mas assim, não é simplesmente entrar para rescisão indireta. O cliente fala, a empresa está atrasando o salário, por exemplo, ou não recolheu o fundo de garantia por 4, 5 meses. Não é simplesmente entrar com processo. Você tem que provar. Tem que provar. O ônus Como da é prova. que funciona essa questão de prova? O ônus da prova da rescisão indireta é de quem move a ação. No caso, o reclamante, o trabalhador. Então, vamos supor, o FGTS, na inicial nós falamos, não estão depositando o FGTS tais períodos. O ideal é, junto o extrato do FGTS. Porém, o TST já tem um entendimento que é da empresa provar a regularidade do FGTS. Então, se muitas vezes o trabalhador não tiver o extrato do FGTS analítico, colocamos a inicial,
citamos a súmula do STF e o juiz manda a empresa comprovar. Atraso de salário, extrato bancário. Pede o extrato bancário para o seu cliente, tica ali, faz uma tabelinha bonitinha na petição inicial. Hora extra, testemunha. Uhum. O atraso do salário também, prova testemunhal. A testemunha na trabalhista, ela quebra muita prova documental. Por quê? Porque a trabalhista, ela busca a verdade real dos fatos. Então, no momento da instrução, o juiz vai fazendo perguntas para as partes, para o reclamante, para a reclamada, para a testemunha do autor, para a testemunha da empresa, para pegar a verdade. Uhum. Tá, doutora, não tem nenhum documento. Você tem testemunha? Que trabalhou com você, que viveu esses fatos com você? Ela viu? Tenho. Então, na petição inicial também, a gente narra os fatos e na audiência de instrução a gente faz a prova através da testemunha, caso não tenha a prova documental. Perfeito, perfeito. E isso serve também para os outros casos de rescisão indireta, como estávamos conversando aqui. Sim. O dano moral. Uhum. Como é que a gente prova? Eu consigo ver com prova testemunhal. É muito difícil prova escrita. Prova escrita, você não tem Não- o assédio. o assédio. Você vai provar, porque é a pessoa, né? Então, é a testemunha. Testemunha. Você vê, ou a própria pessoa que vai dar o depoimento e vai contar realmente a situação. Porque essas questões, provar de uma outra forma, prova documental, você não tem, né? tem. Muito difícil, Isso. é difícil. É difícil. Do acidente de trabalho, tem o afastamento previdenciário com o Código 91. Sim. Tem a CAT, que a empresa ela é obrigada a emitir. Sim. Caso ela não emita, o médico que atendeu Sim. o trabalhador no hospital, ele também pode emitir. Ou o próprio trabalhador também consegue. Consegue. Pelo meu INSS. Na verdade, tem o Sereste, né? Ele Uhum. tem um órgão, ele é nível nacional, então tem uns 27 estados. Então, se ele não conseguir via empresa, ele pode ir nesse órgão que atende os trabalhadores. Então, ele vai conseguir. E aí ele vai conseguir a emissão de CAT, consegue entrar no INSS e consegue fazer via Sereste. Isso ele consegue. Exatamente. E a perda, ou não, né, da capacidade vai depender de uma prova pericial. Uhum. Onde eu aconselho reunir todos os exames médicos, os laudos, medicamentos que aquela pessoa usa, juntar na inicial. Porém, isso não tira a necessidade de uma perícia judicial. Então, um perito da confiança daquele juízo no qual caiu o processo daquela pessoa vai periciar o trabalhador, onde vai falar, tem uma perda de capacidade, não tem, é permanente, não é. Se tiver laudos do INSS, eu acho bem bacana também colocar na ação, porque já é um médico que também que dá avaliando e fala, ó, tem capacidade, tem essa limitação. E assim, eu sei que nós já falamos aqui, mas só para reforçar, quando entra-se com a ação de rescisão indireta, como é que deve ser o comportamento do empregado? Ele continua trabalhando? Ele vai esperar o resultado desse processo? Como é que funciona, Michele? A lei permite que, a partir do momento da distribuição da ação, o trabalhador fique em casa. Mas ele não pode simplesmente, não vou mais, não. Aí o advogado manda um telegrama informando, olha, o fulano de tal, funcionário da empresa tal, desde a data tal, não irá comparecer a partir dessa data, diante da distribuição da reclamação trabalhista número tal, que versa sobre a rescisão indireta do contrato de trabalho. A partir desse envio de um telegrama com cópia, que é importante, né? Porque depois, quando voltar o recebimento, junta lá no processo a cópia do telegrama, o comprovante de recebimento, o trabalhador pode ficar em casa. Se ele quiser trabalhar, mesmo depois de distribuição, não é um problema. Ele pode continuar trabalhando normalmente. A rescisão indireta não impede que ele continue trabalhando. Por óbvio, pode acontecer uma certa perseguição depois que chegar a citação. E aí é aconselhável que o trabalhador, caso ele perceba essa perseguição, avisar o seu advogado imediatamente para não ter nenhum tipo de prejuízo. Então peraí.
o empregado ele precisa entrar com um processo trabalhista. Sim. Não dá para simplesmente pegar uma notificação, mandar para a empresa, ó, não vou mais trabalhar, rescisão indireta com base no artigo aqui e tal, porque eu assisti lá no podcast no Não. direito. Não, tem que ter, depois de distribuída a ação, quem vai mandar é o advogado. O advogado vai encaminhar, vai comunicar ao seu cliente, né? Olha, nós vamos distribuímos a sua ação, o número da sua ação é esse, a sua audiência é tal dia, tal hora e tal vara. Você vai continuar trabalhando? Não, doutor André, não vou continuar trabalhando. Ótimo, então nós vamos notificar o seu empregador que a partir da data de hoje você não vai trabalhar mais. Por quê? Porque se ele simplesmente deixar de ir, o patrão ele pode aplicar uma justa causa por abandono de emprego, dependendo os dias que ele está ausente sem comprovação. Então, sempre espera, distribui a ação e aí advogado e cliente conversa. Doutor, vou continuar. Tudo bem, fica de olho se pegar alguma coisa estranha, alguma perseguição, um tratamento mais rigoroso, avisa. Não, doutor, não quero. Então, vou notificar a empresa. Perfeito, entendi. E assim, entrou com a ação. Nós sabemos que existem resultados possíveis dessa ação, não é simplesmente rescisão indireta que, alegando falta de pagamento de hora extra, por exemplo, que o juiz é gente boa e vai dar processo a favor do cliente. Resultado favorável é aquilo que se busca, é aquilo que se espera, mas também não é o único resultado. Se o reclamante, por exemplo, não consegue provar a alegação de rescisão indireta, ou seja, não vai ser reconhecida a justa causa do empregado para o empregador, como é que vai ficar essa situação trabalhista? Quem decide aí é o juiz. O juiz decidiu. Não caracteriza ou não entendo pela rescisão indireta. O juiz pode ou dar a manutenção do contrato de trabalho, não rescindir, falar que não tem o direito à rescisão indireta. Uhum. E aí o trabalhador deve voltar a trabalhar, né? Tá. Dali pra frente. Ou o juiz pode falar, entendo que não cabe a rescisão direta do contrato de trabalho. E se a empresa requerer em defesa, né? Da contestação, que é o nome que nós usamos, pedido de demissão. O juiz pode reconhecer um pedido de demissão, caso tenha sido pedido na defesa da empresa. Entendi. Então, a defesa da empresa vem nesse sentido. Excelência, não cabe rescisão indireta. Explica os motivos, fala, caso o senhor não entenda que não há rescisão indireta, que seja aplicado, então, um pedido de demissão, que o contrato seja rescindido por iniciativa do trabalhador, através do pedido de demissão ou abandono de emprego. Eu nunca vi juiz dar abandono de emprego, porque geralmente tem essas notificações. Você viu? Me conta como é que é. Já vi porque a ação foi distribuída 30 dias após. Então, Não respeitou. Não respeitou. Então, todo cuidado, porque 30 dias de faltas não justificáveis dá justa causa. Da justa causa. Entendi. Ou seja, recapitulando, entrou com a rescisão indireta, não fez a prova. Isso pode, então, o processo ser julgado improcedente, o empregado ou volta a trabalhar, ou o juiz vai caracterizar como um pedido de demissão, como se ele tivesse pedido demissão, e ali as verbas rescisórias correspondentes ao pedido de demissão. Então, olha, você que está assistindo esse podcast, você que está ouvindo, tem lá acha que tem direito a uma rescisão indireta, primeira coisa, consultar o advogado para ter maiores informações, para ver se realmente é uma situação de rescisão indireta, para saber a documentação necessária, para poder esse processo estar muito bem instruído, para não correr o risco do teu pedido de rescisão indireta virar um pedido de demissão ou até mesmo uma justa causa. Isso mesmo, correto. Aí, então agora eu vou aproveitar o gancho. Quero saber sobre justa causa. Como é que funciona a justa causa, mas é aquela justa causa tradicional, do empregador para o empregado. Porque até agora nós falamos de justa causa ao contrário. Ao contrário, isso. Do empregado para o empregador, que gera a rescisão indireta. Mas e a justa causa tradicional, que a gente está acostumado ali, do empregador para o empregado? Como é que funciona?
Da mesma forma. Só que quem tem que provar a justa causa? A empresa. O ônus da prova é da empresa. E tem algumas hipóteses, né? Que é cabível a justa causa. Por exemplo, atestado falso. Andréia, eu tenho uma viagem. Eu vou viajar e vou voltar na segunda. Certo. Eu vou pegar um atestado. Uma cefaleia de 4 dias. Só 4 dias. Não sei de que forma. Eu vou conseguir um atestado falso e vou dar no meu RH. Só assim, né, abrindo parênteses, né? Cefaleia, pra quem não conhece, é Dor de cabeça. Isso. Tá. O RH da empresa, né? Ou uma empresa pequena, não importa. Chegou o atestado. Se a empresa, achar que aquele atestado não é verdadeiro, ela vai entrar em contato com aquela unidade médica, posto de saúde, AMA, e vai requerer uma veracidade daquele documento. Chegou a resposta. Isso qualquer empresa pode fazer. Qualquer empresa, empregador doméstico, qualquer não precisa de empregador. ordem judicial, nada. Nada. Você vai pegar o endereço daquela. Porque o atestado vem com o endereço do posto, do convênio, do AMA, do SUS. Vai mandar uma cópia do atestado. Fala, olha, recebi o atestado da pessoa tal e eu preciso saber a veracidade desse documento. A entidade vai responder. Se for um atestado falso, vai falar que não reconhece aquele atestado. A empresa chama o trabalhador e pode aplicar a justa causa. Por quê? Porque houve a quebra de confiança. O contrato de trabalho é um contrato de mútuo consentimento, mútuo acordo entre as partes. Se eu não confiar em você, não tem por que eu continuar com o trabalho e vice-versa. Então, fica insustentável. Pode aplicar a justa causa. Aí você vai me questionar, mas Michele, não foi imediata? Foi imediata, porque assim que você receber a comunicação do que aquele documento não é um documento verdadeiro, você já vai aplicar a justa causa. Então, foi feito de imediato. Entendi. Outro ponto de justa causa também é trabalhador ser insubordinado, responder de forma incorreta para o seu superior, instigar brigas no ambiente de trabalho, não acatar ordens. Você vai chamar o trabalhador, vai aplicar uma bronca verbal. Não adiantou. Você vai aplicar advertência. 3 advertências. Uma suspensão. Outra suspensão. Até dar justa causa. Entendi. O que mais que pode gerar justa causa? Brigas. 2 funcionários se pegaram. Um bateu no outro. Quem você vai mandar embora por justa causa? Os 2. Os 2. Vai chamar os 2. Olha, vocês brigaram. Sabe mãe quando dá bronca no filho? Exatamente isso. Foi muito feio o que você fez. Os 2 vão ser dispensados por justa causa. O que mais, Kelly? O que mais? Vamos lá. Lá. Hoje tem um negócio bem interessante. Porque assim, a gente percebe uma certa febre pela facilidade dessas bets, por exemplo, que é a prática de jogos de azar. Esses jogos de aposta, né? Assim, Prática de jogos de azar dá justa causa? Prática no ambiente de trabalho? Putz, ao invés de estar ali trabalhando, eu estou ali no celular fazendo uma apostazinha na bet. Eu diria que depende. Depende, Depende. Tá no horário de intervalo de café do funcionário? Não. No horário de trabalho normal, no expediente. Tá tendo um jogo lá do 15 de Itacoaxetuba. Eu tô apostando. Tá. Eu tô apostando. Eu fico no depende ainda. Por quê? Porque recentemente também passou que isso tem mexido com
a cabeça dos funcionários. Então, muito funcionário chega na empresa e pede adiantamento de salário para Vi poder também. continuar jogando. Exatamente. E até passou, inclusive, uma reportagem, Passou. né? Mas Que- teve o jogo do felino lá também. Tem o Isso. jogo do felino. É. E o jogo do felino, o que que aconteceu com o jogo do felino? Um empregador, vou entrar na reportagem, mesmo. gente. O empregador achou muito estranho, porque todos os seus empregados estavam pedindo adiantamento. Uhum. E aí, todos os seus empregados pedindo adiantamento, e ele ficou, né, pensando por que será que todos os meus empregados estavam pedindo adiantamento. E aí ele foi questionar. Resumindo, todos os seus empregados estavam endividados e perdendo dinheiro porque estavam jogando no jogo do felino, e aí estavam indo todos os seus recursos, entendeu? Então, esse caso, eu acho que não daria nem justa causa, mas eu acho que é um caso preocupante para a empresa ali chamar um profissional para entender esses casos desses funcionários mesmo, né? E fazer ali um trabalho com esses funcionários, porque aí já virou uma questão coletiva, né? Sim. Desses funcionários. Eu acho que seria uma questão ali coletiva desses funcionários para fazer um trabalho ali com eles. Por quê? Porque muitos ali perderam salário, fundo de garantia, férias, décimo entendeu? terceiro. Décimo terceiro. Eles foram adiantando tudo que tinha e já não tinham recursos nenhum. Então virou uma bola de neve ali, uma questão muito séria, Sim. né? Com o empregador, ele não tinha mais nem o que fazer, porque ele já não tinha mais nem o que fazer para ajudar os funcionários. Olha que situação. Talvez, depois desse acolhimento, de um acompanhamento de um É. profissional da saúde, Uhum. se permanecesse, talvez pode talvez, caracterizar. Mas eu acho ainda... que primeiro eu acho que caberia um acolhimento. Igual com embriaguez. Embriaguez. Isso que eu... Drogas, Uhum. né? Porque é uma doença, né? é uma É uma doença, é um vício, né? Então é uma Exatamente. doença. É uma doença. A embriaguez, a droga é uma doença. Ah, vou mandar você embora porque você veio trabalhar bêbado. Calma. Eu sempre aconselho. Espera. Uhum. Vamos fornecer um tratamento para esse funcionário. Ou ele é alcoólatra ou usuário de drogas. Coloca numa clínica, a empresa vai custear esse tratamento, o trabalhador vai continuar recebendo salário, todos os benefícios. Uhum. Saiu da clínica, continuou, aí eu entendo que dá para aplicar uma justa causa. Porque em defesa, a empresa vai falar, olha, mas eu acolhi esse funcionário. Tá aqui, ó. Eu paguei o tratamento dele, eu continuei pagando o salário dele, eu orientei ele, mas ele não conseguiu melhorar, desfazer desse vício. Aí eu entendo que cabe a justa causa também. Entendi. E uma coisa que eu percebo muito também, Michele, é, por exemplo, caixa de mercado ou caixa de farmácia, caixa de padaria, que acaba ali pegando pequenos valores também. Isso cabe justa causa? Eu sei que agora a gente já está trabalhando casos, né? Casos, né? Aí, fala. Eu acho que é um pouquinho mais complicado. Eu vou no depende, né? Na faculdade depende. Tudo depende, né? Tem a famosa quebra de caixa, né? Que já tem aquele valor específico que o comerciante já sabe que sempre dá uma quebrinha. Tá. Eu entendi a sua pergunta, tô lá no caixa, tá faltando um dia 50, um dia 100, outra semana. Tá. Tem que ser muito bem comprovado. Uhum. Você não vai conseguir comprovar de cara. Coloca uma câmera que pegue todo o ambiente, não só aquele funcionário, sem áudio. Verifica na contagem, faz contagem de envelope, faz junto com o funcionário. Ó, vamos contar aqui, bate junto com o funcionário. Uhum. Por quê? Porque você tem que comprovar. Ah, fulano, bati o caixa com você, tá faltando R$50. Cadê? Já foi a quebra do caixa. Então, da próxima vez, fique esperto. No dia seguinte, pede para uma outra pessoa bater o caixa com aquela pessoa, com aquele funcionário que você tá suspeitando. Ó, Michele, tá faltando realmente aqui dessa vez R$100. Então, tenta verificar realmente o que aconteceu. Uhum. Porque se você não comprovar, vai ser revertido. Outro fato, quando você for dispensar esse funcionário, você tem que provar para ele. Olha, estou dispensando porque é pesado, né? Você está furtando, roubando dinheiro do caixa. O funcionário pode pedir provas. Sim. Eu mesma tive um caso
há um bom tempo atrás, uma funcionária de 21 anos de empresa, numa padaria super famosa. Ela foi acusada de justa causa por desviar dinheiro. Só que aí, eles faziam a contagem de uma loja, bonitinha, ela depositava num cofre que tinha dentro da padaria. Ela questionou o empregador e falou: olha, mas cadê? Cadê a contagem do meu envelope? Não tem. Então, como você garante que fui eu? Quem garante que na hora de abrir esse envelope, a pessoa que fez a contagem não tirou o dinheiro? Exatamente. Mandaram embora. Eu entrei com uma ação pra ela. Eu consegui reverter a justa causa e ainda consegui o dano moral. Porque não teve prova, não teve filmagem. Não foi verificado de forma correta. Então, o furto, o roubo de dinheiro é muito complicado. Você tem que tomar muito cuidado pra você fazer essa prova. Entendi. Porque se for uma questão recorrente, você tem que provar essa questão recorrente. Você tem que provar que foi aquele, né, aquele empregador, o empregado que fez aquilo. Então, o empregador ele tem que tomar muito cuidado quando ele aponta. Exatamente. Uma vez que ele aponta, ele tem que falar, ele tem que apontar, mas ele tem que fazer prova daquela situação, né? Então, são coisas muito complicadas. Sim. Na justa causa, a gente tem muito esse fator do imediatismo. Exatamente. E nem sempre dá para fazer. Putz, peguei o colaborador lá desviando o dinheiro, vou mandar ele embora, porque tem essa questão de fazer a prova, né? Como é que funciona essa questão do imediatismo? Por exemplo, o atestado médico falso. Já falamos, é quando vem a resposta. A briga, você separou. No dia seguinte, por exemplo, no dia seguinte, os dois bateram o ponto. Vem cá. Lógico, chamam um de cada vez, né? Pra não dar problema, já que eles se estranharam. Nessa parte do furto, do roubo, assim que você concluiu, falou, olha, eu fiz uma investigação, fiz um inquérito para apuração de falta grave, foi constatado. Aqui, ó, hoje nós concluímos esse inquérito. Concluímos que você está roubando. Você vai aplicar a justa causa naquele momento. Porque se ela não for imediata, tem o perdão tácito. E aí, na hora que o juiz for sentenciar, ele vai derrubar a sua justa causa. Ele vai reverter a justa causa e converter em dispensa sem justa causa. Entendi. Você vê outra maneira, Kelly? Não. Ainda mais quando for essas questões, Nesse não. Não, porque se você não faz, principalmente essas questões, você tem que, questão do roubo, prova, conclui o inquérito, aí sim, no momento da conclusão do inquérito, tem a dispensa. Aí já não tem mais o perdão. Momento da briga ou momento da insubordinação, advertências, notificações, advertências, dispensa, para que não ocorra mesmo o perdão tácito. Porque se ocorre o perdão, o juiz reverte mesmo, a dispensa sem justa causa, tudo que você alegou ali vai cair por terra, e aí vai ter que pagar todas as verbas, enfim. Mas é só essas questões mesmo, certinho. E importante, assim como na rescisão indireta, a justa causa, ela tem que estar bem embasada. Sim. Então, quem tem o ônus da prova tem que deixar redondinho através de documentos e testemunhas. Perfeito. E uma das formas de provar esses elementos para a justa causa são as outras medidas disciplinares. Advertência verbal, escrita, suspensão. Mas assim, existe uma questão hierárquica entre elas? Ou, por exemplo, não, tem que ter 3 advertências que vão virar uma suspensão, depois 3 suspensões vão virar uma justa causa. Como é que está essa disposição na lei? Você tem que ter um histórico de penalidade aplicado ao trabalhador. Por exemplo, tem empresa que começa com a bronquinha conversada. Feedback. Né? Feedback. Depois, vai para um TAC, um termo de ajuste de conduta. Eu já vi empresa que tem isso no regulamento interno. Telemarketing tem muito. TAC. É. Assim, o próprio membro do Exatamente. TAC. E depois vem com advertência e suspensão. O que eu vejo, pelo menos nesses anos de advocacia, que os juízes falam, que tem que ter um histórico de indisciplina.
Então, você pode, por exemplo, eu apliquei um funcionário antigo, tem uma advertência hoje. Daqui 2 anos ele vai ter uma outra advertência. Essa aqui anula, né? 2 anos sem 2 anos é advertência. muito tempo, Então, né? o lapso temporal é muito grande. Mas vamos supor um funcionário que todo mês ou a cada 2 meses. Então, você tem que ter um histórico de penalidades, né? Isso é um caso de insubordinação, Uhum. né? Hoje pode ter até e-mail, né? Os E-mail também. Os e-mails também tem um histórico lá. Então tem um histórico, aconteceu isso, e se você conta a história, né? Então você vai lá e conta a história. Olha, e aconteceu essa situação, essa situação, essa situação, essa situação. Então, por esse motivo você está sendo advertido. Então, contou a história. Aí, olha, novamente aconteceu isso, 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 isso. Novamente você está sendo advertido por o mesmo motivo. Aqui. Olha, novamente venho aqui falar sobre isso, sobre esse mesmo assunto. O assunto pode ter mudado, mas o fato gerou a mesma questão. Olha, venho aqui falar para você porque a gente conversou, tivemos reuniões, falamos sobre o mesmo assunto, e você não mudou a conduta, você não mudou o seu comportamento, você continua agindo da mesma forma. A questão de insubordinação. Você não mudou o seu jeito, você não acabou não agindo da mesma forma com a equipe, agindo da mesma forma no seu trabalho. Então, você conta a história. Então, o e-mail hoje também é uma forma. Não precisa a gente estar lá com advertência por escrito, porque hoje, não vou assinar. Não, Isso então que eu você ia tem. perguntar. Opa! Você tem o e-mail, porque o e-mail já é uma forma. Com as assinaturas As eletrônicas, né? eletrônicas também Sim. é uma forma. Por exemplo, você trouxe um ponto bem interessante. Não. Se o trabalhador recusa a assinar a advertência, a medida disciplinar, como é que você faz a prova na audiência? Pergunta pro reclamante: você foi advertido anteriormente? Não, aí você mostra. Na maioria das vezes, eles confessam. Recebi. Eu fui, mas eu não assinei. Mas eu não assinei. E aí você comprova o histórico que você. E isso é uma pergunta que a gente recebe bastante aqui no escritório. Bastante. Doutor, recebi uma advertência, mas eu me Mas eu recusei me a... recusei a assinar. Mas você recebeu e ele está ciente que recebeu. Sim. Ele está ciente de todo o histórico, né? De tudo que aconteceu. Então, assim, ele tem ciência do que ele fez, ele tem ciência de tudo que aconteceu e ele está ciente que está errado. Mas eu não Mas concordo. Eu não concordo. Então, assim, o ponto de não concordar, ok, a gente vai fazer a defesa, mas, assim, a gente também precisa estar ciente que ele sabe, né? Sim. O ponto que errou e até o ponto que a gente vai defender e o ponto que a gente vai... assim, a gente precisa saber o que a gente vai fazer. Eu sempre falo que o cliente ele precisa ser extremamente sincero com o advogado para a gente saber o ponto que a gente vai defender e o ponto que a gente vai pedir. Para a gente não sair, né, falando, pedindo nada. A gente vai pedir extremamente o que é direito dele, né? Sim. Exatamente. Você vê como é que a hora passa. Não acredito. Agora que tava ficando pensando aqui, com os assuntos, aqui falando Vai de ligando provas. Sim. Não. Mas assim, ainda tem um pouquinho de tempo aqui. Que bom. Doutora Michele, Eu. você tem algum outro exemplo, algo para ilustrar, algo que ficou faltando aqui para poder quem está nos assistindo, nos ouvindo, aquele detalhezinho, aquele ponto que passou assim Justa da causa. justa causa? Funcionário tendo relações com funcionário. Gente, não pode fazer essas relações no ambiente de trabalho. É justa causa. Outro fato. Telemarketing. Cobrança, por exemplo, ou venda. Se você destratar o cliente e ele fizer uma reclamação, você pode ser dispensado por justa causa também. Imagina, você tem uma empresa de cartão de crédito, tá? E aí você vai contratar o meu telemarketing para vender. O meu funcionário, ele não pode, de forma alguma, destratar o seu cliente a hora que ele for ligar para falar com ele. Porque isso também gera justa causa, porque pode romper o meu contrato com a empresa de cartão. Entra no fato de insubordinação também, falta grave. Então, muito cuidado também para as pessoas que atuam nessas áreas e o empregador que tem esse tipo de contrato.
Olha, Entendi. importante. É muito importante. Importante essas dicas. Ato de indisciplina. Já vi muita condenação nessa parte. Sendo mantida justa causa, inclusive. Juiz não revertendo. Porque a empresa ela vai juntar, deveria pelo menos, a gravação da ligação, vai transcrever e vai provar que o funcionário não foi condizente com a atividade dele. Entendi. Olha, interessante. E a gente vê muitas situações, né, envolvendo práticas de pessoal telemarketing, tudo. Porque muitas vezes, o que acontece? Ainda mais quando eles são o telemarketing de vendas, né? Às vezes eles querem tanto, a gente entende que é a questão do trabalho, enfim, às vezes eles querem tanto vender que eles se tornam agressivos, Sim. né? Então, se torna aquele telemarketing muito agressivo. E Então, geralmente tem que tomar um certo cuidado. o dono da carteira, ele ouve essa ligação, ele pede para as empresas, olha, eu quero a ligação do dia tal de todos os funcionários da carteira. Uhum. E eles fazem uma auditoria. Então, eles pegaram qualquer coisinha irregular ali, eles já vão para cima. Muito cuidado também. Então, tanto para o trabalhador do telemarketing como para o empregador. Sim. Para sempre fazer um curso de reciclagem e não deixar sair do eixo. Maravilha. Michele, só tenho que agradecer a sua Eu que presença. agradeço a vocês grandemente pelo convite. Adorei estar aqui com vocês. Bom, Muito obrigada. eu quero aproveitar também que eu sei que você tem uma rede social bem ativa, Tenho. tá ali postando constantemente informações sobre o direito do trabalho. Então aproveita, aqui ó, nessa câmera aqui, ó, Que? fale como é que as pessoas podem encontrar o seu perfil, começar a seguir o seu conteúdo. Perfeito. Quem quiser seguir o meu perfil, segue lá. É @Michele, com 2 L's e I, Martinez com Z, ADV. Muito que bem, Muito que bem. bom. E então eu vou aproveitar esse momento. Doutora Kelly, aproveita, fala pro pessoal o nosso arroba, né? As nossas redes sociais. Doutor André, fala em nossas redes sociais. MS. Arroba MSO Isso. Advogados. Isso, nos segue, lá vai ter bastante, ó, tem bastante conteúdo, viu? A gente posta muita coisa legal, muito conteúdo, muita informação, então nos segue nas redes sociais, entra lá no nosso canal, gente, segue também nosso podcast com bastante conteúdo, muita coisa legal. O doutor André, ele vai lá, nosso marketing. Ele adora fazer bastante postagem, então tem muita coisa legal. Gostaria de agradecer, doutora Michele, nossa amiga, doutor André, mais uma vez. Muito, muito obrigada. Espero que vocês gostem, que vocês tenham gostado desse podcast, feito com muito carinho, com muita informação e bastante conteúdo. Então, muito obrigada. E você que nos assistiu, acompanhou aqui até o final, pegou aqui todas as informações, já sabe como é que faz uma rescisão indireta, não vai mais confundir, achar que o empregador tem o dever de mandar você embora. Então fica ligado nos próximos episódios do No Direito, podcast No Direito. Comente, compartilhe, siga as nossas redes sociais e até o próximo episódio.